E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. No entanto, neste mundo nada natural e justificável, é comum as pessoas rejeitarem o pão da vida. É comum as pessoas rejeitarem aquilo que é funcional para viver o disfuncional. Por quê? Porque Deus nos amou tanto a ponto de nos dar o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio permita que nos afastemos dele. E a nossa liberdade fez com que afastássemos de tudo que é natural, de tudo que é justificável, de tudo que é belo, de tudo que é verdadeiro. A nossa liberdade nos permite entrar nos mais loucos devaneios e assim usufruímos dela com muita veemência, igualzinho diz na parábola do filho pródigo. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão da alma, o pão da vida. Sem mais delongas, trago para vocês hoje a leitura do livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 22. Sem mais delongas, bora para a leitura. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhes perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o selo de aprovação. Meus irmãos, olha como Jesus é claro em nos instruir a buscar o reino dos céus, a buscar o pão da vida. O que Jesus diz quando ele diz o pão da vida? Não são suas palavras, não são os seus ensinamentos. Se bastasse a... Assim, não quero me equivocar nas palavras, vou ser extremamente criterioso ao dizer isso. Mas é o seguinte: pela graça, estamos salvos. A nossa alma foi comprada com o sangue de Cristo. Então estamos salvos pela graça, comprados pelo sangue de Cristo. Mas, meus irmãos, a alma é potencialmente eterna. Ó, Neto, o que você quer dizer? Como assim potencialmente? Ela não é eterna, garantida? Não, porque a Bíblia vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. Mas não a morte da carne, a segunda morte, a morte do espírito, a morte da alma. O pecado mata, mata a alma. De que adianta termos sido comprados se a gente vive num mundo disfuncional, em um mundo injustificável, em um mundo totalmente fora da normalidade? Quando eu digo fora da normalidade, o que eu quero dizer? Basta você olhar para a natureza e você verá ordem. Ordem é o oposto de caos. Ordem pressupõe leis, leis de funcionamento. Uma vez que a gente se afasta dessas leis, que a gente se afasta do funcionamento natural do universo, do cosmos, a gente entra no caos, a gente entra na confusão, na anarquia, na bagunça, no completo caótico. É exatamente isso que fazemos, meus irmãos, quando nos afastamos do pão da vida. O pão da vida são essas palavras de Cristo precisamente colocadas. Precisamente. As palavras dele não são como palavras de qualquer outro livro. São palavras precisamente colocadas dentro de sentenças precisamente elaboradas
para desbloquear a nossa mente, desbloquear o nosso espírito. Estas palavras, meus irmãos, têm o poder de destravar o seu verdadeiro potencial. Essa realidade criada pelos homens, essa realidade artificial, esse modo de viver em busca de alimento, roupa e se esbaldando em gulosices, se esbaldando em luxúria, se esbaldando em soberba, em ostentação, em tudo que é disfuncional. A gente criou uma realidade para se esbaldar nisso, para se esbaldar nos 7 pecados capitais, para se esbaldar justamente no erro. O problema é, o erro causa a morte da alma. E de que adianta você ter sido comprado com o sangue de Cristo se você entrega sua alma à morte? Se você é um suicida, dado o seu comportamento, vamos dizer assim, desprovido de segurança. Então, meus irmãos, continuando a leitura aqui, não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Em verdade vos digo, meus irmãos, as pessoas hoje em dia botam a confiança toda delas no dinheiro, pois tem um medo gigante da escassez, tem um medo gigante de passar fome, tem um medo gigante de morrer na miséria. Por quê? Porque lá dentro, lá no seu íntimo, lá no seu coração, essas pessoas sabem que são injustas, sabem que estão acomodadas com o pecado, sabem que não buscam a lei, que não buscam a ordem, preferem viver na zona de conforto do pecado, porque a sociedade aceita. Mas uma surpresinha para vocês, não é porque a sociedade aceita que é benéfico para você. Pelo contrário, a grande maioria das coisas que é aceita pelo coletivo, o coletivo carece de falta de informação, carece de busca, porque hoje vivemos um mundo onde a informação está horizontalizada, onde todos podem buscar, todos têm acesso à informação de forma rápida e prática. Só que as pessoas buscam? As pessoas não buscam. As pessoas querem se manter nas suas zonas de conforto, se comportando muitas vezes o quê? Como animais. Como animais extremamente feridos, com um sentimento de escassez, onde aproveitam ao máximo, tentam sugar ao máximo do que pode desses bens materiais, com medo de um dia faltar. Só que a verdade, meus irmãos, é que a gente não deveria nem se importar com isso. A gente deveria se importar em buscar o reino dos céus, em buscar a sua justiça, em buscar a sua compreensão. Continuando. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra de Deus. Essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que os enviou. Confie em Jesus Cristo. Creia naquele andarilho, aquele peregrino de Belém. Creiam em Jesus Cristo. Creiam em Yahushua Hamashia, que é o nome dele em hebraico. Aquele peregrino da Galileia estava certo em tudo, teve uma vida exemplar. Se a única obra que Deus quer da gente é que a gente creia nele, é porque a gente deve dar atenção à palavra dele, porque a palavra dele é o pão da vida. Uma vez que a gente virar essa chavinha e compreender que a coisa mais importante da nossa vida está aqui nas palavras de Yahushua Hamashia, que a maioria conhece como Jesus Cristo, a gente vai dedicar a nossa vida inteira a buscar, praticar, trazer para o empírico. Por quê, meus irmãos? Porque a vida que Jesus ensinou é uma vida funcional, é uma vida natural, é uma vida equilibrada, é uma vida justificável. O que isso quer dizer? Que ela é totalmente oposta a esse mundo artificial criado por entidades e potestades que controla o ser humano através de seus desejos. Pelos nossos desejos somos fisgados, que nem um peixe no anzol. E aí a gente acaba se machucando uns aos outros e no final das contas se matando. Essa vida é um intensivão de fé. É a única oportunidade que a gente tem no universo de desenvolver a fé em Cristo,
Desenvolver a fé em Cristo é confiar 100% nas suas palavras e pô-las em prática. Você acha que Jesus Cristo alguma vez roubou? Você acha que Jesus Cristo alguma vez cometeu adultério? Você acha que Jesus Cristo alguma vez comeu carne de porco? Meus irmãos, a lei gera ordem, a ordem gera criação. Só existe a criação de Deus por causa da ordem pré-estabelecida. Confiar no Pai e fazer as suas ordens é o maior ato de fé que a gente tem, porque as ordens dele vai diametralmente oposta a esse mundo moderno. Por exemplo, quando Jesus diz: "Não leve seus problemas aos tribunais, pois a justiça do homem é falha e você corre o risco de, além de perder os seus bens, ir preso." As pessoas procuram resolver entre si como uma comunidade organizada e amigável? Não, é processo em cima de processo, é briga judicial, até entre marido e mulher. Marido e mulher, que deveria ser a união mais forte, mais estável dessa vida nossa aqui, dessa instituição. Eles vão resolver os problemas dele nos tribunais, sendo que a Bíblia nos alerta que os tribunais são injustos. Não é só do Brasil, isso ocorre no mundo todo. Lógico, não é sempre que vai ser injusto, vai ter julgamentos justos, mas o risco de você ter um julgamento injusto é gigante. Então, é 1000 vezes mais aconselhável que você resolva entre o seu adversário, entre o seu inimigo. Quer outro exemplo? A gente não tem a percepção de todas as variáveis e a gente julga justo, injusto, verdadeiro, falso o tempo todo. A gente está certo, a gente tem que usar todas as faculdades mentais dadas por nosso pai, a gente tem que usar a nossa razão, a nossa lógica, a nossa sabedoria. Mas quando se trata de misericórdia e de ajuda ao próximo, a Bíblia é muito clara, ela nos ensina: se alguém te pedir para caminhar meia milha, caminhe 2. Perdão. Se alguém te pedir sei lá, a camiseta, dê também a capa, as botas, dê também a calça, dê o dobro. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir uma ajuda, vá e faça mais do que lhe foi pedido. Isso, meus irmãos, é o contrário desse mundo egoísta que a gente vive hoje, correria, todo mundo atarefado, ninguém tem tempo para nada, porque está todo mundo buscando os seus objetivos. Enquanto Jesus diz o seguinte: ó, se dedique a buscar a justiça dos céus e esteja sempre disposto a servir. Por quê? Porque aquele que mais servir será o maior no reino dos céus. E Deus dá vida e vida em abundância. Quando a gente confia nele a ponto de servir os outros e seu objetivo de vida tira o foco do egocentrismo e volta o seu foco pela comunidade, você para de olhar só para você e começa a olhar para a comunidade. Você para de olhar para o que você quer e começa a pensar no ambiente. Imagina que cada pessoa é um barco e a gente está numa marina. Se a maré sobe, todos os barcos sobem junto. A maré, meus irmãos, é o ecossistema, é o ambiente em que vivemos. Se o ambiente sobe a vibração com pequenas coisas que a gente faz nele, mas para um todo, para um coletivo, todas as pessoas sobem junto. E aí o que que acontece? Você subiu e enriqueceu às custas dos outros? Não, você subiu junto com a equipe, com um grupo, e agora você tem parceiros de negócio, parceiros de trabalho, parceiros para a vida. Você vai fazer um network brabíssimo, porque você está erguendo as outras pessoas também. Então você está criando potenciais sócios. Potenciais sócios. Olha a sabedoria disso. Olha que gestão emocional, que gestão de recursos. É maravilhosa, meus irmãos. Só que o mundo nos ensina desde criancinha, nas escolas, universidades, igrejas e afins, a ser diametralmente oposto a tudo isso. Diametralmente oposto a esse passo de fé para a verdadeira sabedoria. É preciso fé, porque esse mundo é anormal, esse mundo é ilusório. Então a gente precisa de um passo de fé para sair dessa ilusão e apostar todas as nossas fichas neste conhecimento de Cristo. E uma vez que você vai lá, que você testa, que você bota em prática esse conhecimento, aí, meus irmãos, a fé vai triplicar, porque não é mais só fé. É conhecimento empírico, praticado, replicável por pares,
Quem quiser que aplique. É nítido aquele que busca o caminho do peregrino, que busca este caminho de iluminação através de Cristo, através de Yahushua Hamashia, através das palavras sagradas que está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É nítido na vida dessas pessoas as características que são dadas exatamente por quem está no caminho do peregrino. São características muito bem ressaltadas, que uma vez que você pega esse caminho, ele ao mesmo tempo, existem desafios que são globais, que são para todos os seres humanos, a gente vai passar por esses desafios aqui, e existem aqueles que são locais, que são específicos, que estão ligados à sua persona, a você, ao seu eu superior, à sua personalidade, a este indivíduo único que carrega uma parcela única de Deus. Deus é o todo. Deus é o todo. Nós somos a divisão do todo. Então tem uma parcela única de Deus em mim, do mesmo jeito que tem uma parcela única de Deus em você, que podemos chamar de centelha divina. Quando a gente entra nos eixos do mundo, quando a gente começa a seguir o manual do mundo e não só ler, botar em prática, aplicar, ter fé, acreditar, esperar em Cristo, fazer acontecer, fazer as paradas fluírem da maneira que Cristo viveu. Meus irmãos, você começa a despertar em si essa centelha divina e nas outras pessoas que estão ao seu redor. A maré sobe. Então, quando você está com um olhar de comunidade, de fazer a maré subir, a Bíblia ainda ressalta aos seus olhos, faz mais sentido ainda, porque ela traz todo uma cartilha de comportamento, de gestão das emoções, de gestão dos recursos para se viver em comunidades. Comunidades essas patriarcais guiadas pela palavra, pelas escrituras sagradas. Qualquer coisa que fuja das escrituras sagradas não faz parte de uma comunidade verdadeiramente cristã. Então, continuando. Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou, ou seja, creiam em Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Ô Israel, sempre tola, sempre buscando sinais, né? Não basta todos que viram, tá aí esperando até hoje a construção de um terceiro templo, mesmo Jesus deixando claro que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, ou seja, após o sacrifício perfeito, não há mais necessidade de templos físicos, o templo é o nosso corpo. A gente conversa com Deus de qualquer lugar do planeta, em nome de Yahushua Hamashia. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto, as escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer o pão do céu. E Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem desceu o céu e deu vida ao mundo novamente, que estava desligado de Deus, que estava desligado de toda a criação? O próprio Yahushua Hamashia. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aquele que o Pai me dá, virão a mim. E eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Ou seja, ele teve fé e se entregou 100% aos caminhos de Deus. Uma vez que você começa a buscar a justiça de Deus e os seus caminhos, você abre mão de fazer os seus projetos, de buscar os seus desejos. E aí, eis o milagre divino, porque Deus vai tirar do fundo do seu coração aqueles que são seus verdadeiros desejos. É como se limpasse, fizesse uma catarse de toda essa lavagem cerebral que a gente sofre no mundo, tirando todos esses desejos corruptos. Numa primeira mão, a gente abre mão desses desejos. Numa segunda via, Deus nos mostra o quanto esses desejos eram desnecessários para a nossa vida e o quanto a nossa vida fluiu após abrir mão deles. E o quanto a gente tinha desejos que estavam já submersos em tanta ideia tola, em tanta viagem, em tanto devaneio moderno, que aqueles desejos que a gente cultivava lá na infância, aqueles verdadeiros, aqueles da nossa alma, do nosso espírito, começam a voltar à medida que nos negamos a este mundo e buscamos a palavra de Deus.
porque ela começa a revelar a sua verdadeira natureza. É como se você fosse sendo limpo e tirando as crostas de sujeira, você começa a brilhar de novo, começa a reluzir. Como um espelho que estava sujo, de repente você começa a brilhar e emitir o reflexo novamente. A gente é reflexo de Deus, imagem e semelhança. Uma vez que nos limpamos, a gente volta a refletir a Deus, a gente volta para a nossa essência, a gente não é do dia para a noite, meus irmãos. Por isso a gente tem essa vida inteira para fazer essa caminhada. Mas é uma caminhada árdua, porque a gente está muito contaminado. As gerações viemos sendo contaminados. O nosso DNA está acumulado de somatização de todo esse desequilíbrio. Todo esse desequilíbrio causado pelo pecado que entrou no mundo. Mas assim como o pecado entrou por uma pessoa, a gente também foi salvo dele por uma pessoa, por um ser humano. Bastou um ter um caminho certo, um caminho correto, um caminho limpo, e que, graças a ele, a gente tem o acesso ao pão da vida todos os dias, de qualquer lugar do planeta. De qualquer lugar, seja da praia, da montanha, da floresta, da sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite a todos no último dia, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, meus irmãos, a vontade do nosso Pai é que toda a humanidade seja salva, mas que não fique nenhum. Por amor, ele nos deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Mas por amor também, ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos se queremos voltar ao Pai, como aquele filho pródigo que se afastou e fez todo tipo de merda e viu que longe do Pai a gente só tem desequilíbrio, desordem e caos. E agora a gente entendeu, amadureceu e volta ao Pai. Mas a gente tem o livre-arbítrio e a gente sabe que nem todos se voltarão, que tem pessoas que endureceram o coração a ponto de não perceber a riqueza que nos é dada pelo próprio Criador, a benevolência do Criador, o milagre, a grandeza de ter sido feito imagem e semelhança do próprio Criador. Infelizmente, tem pessoas que nunca vão enxergar isso, está escrito na Bíblia, tem pessoas que vão optar por viver as coisas do mundo, independente se são anormais, se são disfuncionais, se são injustificáveis, tem pessoas que vão escolher esse caminho. E por amor, o Pai nos deu o livre-arbítrio, porque senão ele tinha criado um monte de androide que com comando obedecia a tudo que ele dissesse. Não, somos imagem e semelhança do Criador, temos livre-arbítrio e o poder de cocriação. Não desperdice o seu dom, não desperdice o seu talento. Num mundo completamente injustificável e anormal, antinatural, tem muitas pessoas que vão escolher o caminho das pedras, esse caminho de loucura, esse caminho de paixões e devaneios que só leva à morte. Por quê, meus irmãos? Porque a alma de muitos está endurecida pelo pecado. E essas pessoas já não conseguem mais apreciar a beleza deste universo. Elas não conseguem olhar para esse universo tão lindo, tão belo e entender toda a magia dele a fim de desfrutar tudo isso com Deus. Então não conseguem ter fé, não conseguem aguardar, não conseguem buscar o reino dos céus. Mas eu sei que com a gente aqui é diferente. Se estamos aqui hoje ouvindo essas palavras, vendo este vídeo, estudando as escrituras, é porque a gente confia em Jesus Cristo. E eu deixo o meu convite a vocês. Vamos confiar all-in. Tá ligado que all-in? All-in é um termo do poker para quando a gente vai com tudo. Skin the game, pele no jogo. A gente vai com todas as nossas fichas. Vamos apostar tudo em Deus, vamos apostar tudo em Jesus Cristo. O que tiver de ser, será. E é isso, família. Tamo junto. É só o começo. Valeu!